Após louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, mandamos bênção para o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Uma saudação especial para si que está em nossa sintonia, caro amigo ouvinte e telespectador. Quero aceitar o nosso salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. No ar, seu programa Islam em Foco, hoje, terça-feira, segunda edição da semana. Contamos na voz do Sheikh Owais Mutawalla, ainda na crença islâmica, o mundo invisível, o espanto e a estranheza dos gênios. O Sheikh já se encontra nos nossos estúdios da Hack TV. Como sabe, caro telespectador, uma transmissão simultânea com a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Só ficar em sintonia. Eu vou saudar o meu convidado, Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. E o Sheikh à sua disposição? Alhamdulillah. MashaAllah, disposto para o arranque do programa. Inshallah, bi'idhnillah. Inshallah. E esse, caro telespectador, amigo ouvinte, como dissemos, é só acompanhar. Portanto, o nosso tema ainda da crença islâmica, o mundo invisível, o espanto e a estranheza dos gênios. Teremos, portanto, espaço de exortação na voz do Sheikh Owais Mutawalla. Segunda e última parte do nosso Sheikh, essa será a altura em que queremos abrir as nossas, portanto, linhas telefônicas para você que está do outro lado interagir conosco. Vamos acompanhar o espaço de exortação. Nosso bilhete Sheikh Owais Mutawalla. Sheikh, تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Em especial, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh para todos os telespectadores da TV Hack em simultâneo com a Rádio Hack. Nós continuamos na crença islâmica e estamos a falar do mundo do invisível, especificamente o espanto e a estranheza dos gênios. E, alhamdulillah, nós já falamos vários sítios que o Satanás ou os gênios atacam o ser humano. E na semana passada tínhamos introduzido sobre os sonhos e hoje vamos falar outras partes. Depois, inshallah, no futuro vamos continuar sobre os sonhos. Hoje vamos abrir com o primeiro hadith, que é o Babu al-Hamis Ashara Ba'da al-Mia 115, que fala fi bayani maq'ad al-shaytan. Estamos a falar os sítios que sentam o Satanás. Já falamos no passado vários sítios que a pessoa ou o ser humano deverá se prevenir. No caso dos cemitérios, são sítios que habitam os gênios, casas abandonadas, nas lixeiras, e sabemos que é muito permanente nas casas de banho, que quase o índice das pessoas que foram batidas ou levaram porrada, a percentagem maior nas casas de banho, uma simples razão, por causa as pessoas negligenciarem ou por causa de falta de conhecimento, ensinamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E hoje também vamos aprender outros sítios que os gênios ou Satanás têm a sua aglomeração ou ajuntamento. Temos aqui أخبرنا يحيى أنبانا عبد الوهاب أنبانا سعيد عن قتادة كان يقول
يقال مقعد الشيطان بين الظل والشمس ويكره القعود فيه, que esse babo fala que entre o sol ou os raios solar ou o sol e a sombra são sentadas aliás de Satanás, que no Sunan Ibn Majah diz حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن حباني أو حبابي عن أبي منيب عن أبي بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى, que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu أن يقعد بين الظل والشمس, que o profeta proibiu que qualquer pessoa sentasse-se, queria dizer, entre o sol e a sombra. E o Sheikh Al-Alban diz que é um hadith autêntico, ou seja, sahih. E noutra narração, عن أبي عياض عن رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس بين الضحى والظل, que o profeta sallallahu proibiu que sentasse entre o sol e a sombra. وقال مجلس الشيطان, que são sentadas de Satanás. Numa que a pessoa se quer sentar num sítio, uma parte é sombra, uma parte é sol, não pode sentar, ou fica no sol por completo ou fica na sombra, e que numa não pode dividir o seu corpo, uma parte do corpo na sombra, assim outra parte do corpo no sol. Isso porque a primeira razão é de que são sentadas do Satanás. O Satanás senta dessa maneira, e sabemos que todos os dizeres autênticos do profeta sallallahu alaihi wasallam são wahy, ou seja, é a revelação da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. E sem querer entrar na medicina, embora não seja médico, nós sabemos uma das razões também que assim o corpo não fica em equilíbrio. Sabemos que uma parte estamos a aquecer e uma parte estamos a arrefecer. Isso pode criar reação dentro do corpo humano. Ou talvez os médicos assim vão levar uma lição dessa. E diz também esse hadith, Ta'liq Shu'aib al-Arnaut, e diz hadith sobre a observação do Sheikh Shu'aib al-Arnaut, diz que é um hadith sahih, e diz وهذا إسناد حسن, que essa é uma cadência boa, rijaluhu al-thiqat, que os seus homens dessa cadência são credíveis, رجال الشيخين, que tirou الإمام البخاري مسلم, غير كثير بن أبي كثير وهو البصري والصحيح, قال الألبان صحيح في جامع حديث, que também o Sheikh Al-Alban diz que é um hadith autêntico. E nesse, assim ficamos aprender que os autores, os teólogos que tratam daquelas palavras difíceis dos dizer do profeta sallallahu alaihi wasallam, disseram que غريب نهى أن يجلس بين الضحى وهو الضوء الشمس, que aquela o raio solar إذا استمكن من الأرض, quando chega na terra, والظل أن يكون نصف الشمس ونصفه في الظل, que uma metade, como assim termos já adiantado, de que uma parte do corpo não pode estar no sol e outra parte na sombra. Assim ficamos a saber, para caros telespectadores ouvintes, que não é recomendável, ou seja, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu que qualquer pessoa que quer o bem-estar ou que ele deseja contrariar o Satanás, não é bom a pessoa dividir o seu corpo, uma parte na sombra e uma parte no sol. E temos o outro Babu As-Sadis Ashra Ba'd al-Miya, que capítulo 116, في لزوم الشيطان القاضي الجائر, que esse babo também não estamos a falar em resumo, só estamos a tentar recapitular sítios que o Satanás gira nos seres humanos. Aqui esse babo está a falar que o Satanás mantém-se com um juiz injusto, ou seja,
corrupto. E temos aquele hadith de Bukhari, e outro diz que Al-Qudat, ou Al-Qudat, Qadiyan, que os juízes são dois juízes, واحد في الجنة واحد في النار, um juiz no inferno, o outro no paraíso. Essa é que é a essência de qualquer juiz, e não, também não havemos, embora não seja o tema, mas também vamos ter que alertar que outra parte é o advogado. São essas pessoas que deverão ter muito cuidado, embora muita gente reclame. A questão dos advogados é difícil serem assassinados, mas na vida futura também é um alerta. Aqui ouvimos esse hadith que são dois juízes. Um juiz estará no inferno, um juiz estará no paraíso. É simples por causa do seu julgamento, pois alguns juízes são corrompidos e aliciados. Já tem julgamento antes de chegar no tribunal. E temos a questão do advogado, que numa dos hadith que se nos estou a narrou o Imam As-Sahabi As-Sunani e outros, e tirou também Imam Muslim no seu livro de autenticidade, que uma senhora, aliás, duas senhoras poligamiadas, uma delas estava grávida, e uma delas lançou uma pedrinha e bateu aquela senhora e afetou na gravidez dela. Foi a causa de tirar o feto do útero e morreu. E aquele feto morreu quando o marido diz, o professor diz que deveria indemnizar, e o marido diz que que isso aqui deita-se fora, numa que não é nada. O professor diz para ele, inna hada min kalamihim min ikhwanihi al-kuhana. Está a falar linguagem de seus amigos curandeiros ou feiticeiros. E no outro hadith diz que inna min al-bayani la sihra, que algumas linguagem é feitiçaria. E assim os ulamás disseram que é uma linguagem dos advogados, que você pode roubar, matar, mas falar com o advogado, sair ileso no tribunal. Então, esse tipo de advogados são feiticeiros, também tem a sua porção na vida futura. Mas sem entrar em detalhe da questão do advogado e juiz, vamos entrar no nosso hadith, que narrou o Imam At-Tirmidhi no seu livro de tradição, em hadith Abdullah bin Abi Auf, através de Abdullah bin Abi Auf, diz, que o professor diz, Allahu ma'al qadi, que Allah, ou seja, Deus está com o juiz, ma lam yujri, deixa que não faça injustiça, deixa que não faça corrupção. فإذا جار تحل عنه ولزمه الشيطان. E se porventura um juiz fazer corrupção ou dar razão a qualquer um injusto, ou por causa de vários fatores, ameaça ou corrupção, ou favorecer alguém sabendo que essa pessoa não tem razão, então esse juiz está com Satanás. Assim, é uma boa nova e uma má notícia para os juízes, que sempre que o juiz ser justo, está com Deus, e sempre que ele vai no tribunal julgar, quando já tem a solução numa que já foi corrompido, ou vai favorecer a uma camada, esse juiz está com Satanás. E esse hadith tirou o Imam As-Suyuti também, Fijami, e o Sheikh Al-Albani diz que é um hadith Hassan, ser um bom hadith. São alguns sítios que frequentemente o Satanás apodera o ser humano. Para os nossos telespectadores e ouvintes da Rádio Haq que estão em nossa sintonia e que estão nos assistir, deverão fazer um trabalho com zelo, no agrado a Deus. Que não só essas camadas sociais, professores entram, trânsito, qualquer pessoa chefe nos seus empregos, tudo aquilo que é corrupção na sociedade, a pessoa vai ser interrogada. Temos aqui Babu As-Sabi Ashara Ba'da al-Miya 117, que fala fi idbarihi fi
إذا نودي للصلاة, que isso já falamos, que o Satanás, quando ouve o Adhan, foge, conforme nos livros de Bukhari, Muslim e outros, que através da Abu Huraira, diz: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة, quando o muaddin, ou a pessoa que chama para o salat, ou seja, a oração, أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع منادي حتى إذا قضي التثاوب أقبل حتى يحتر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا كذا. Que quando assim fazer o Adhan, ele foge, e quando acaba, aliás, põe algo nos seus ouvidos, Satanás, para não ouvir o Adhan. Quando acaba, volta e entra nas fileiras, nos sofos, para estragar a oração das pessoas. E ele, quando chega dentro das fileiras, as pessoas a fazer suas orações, seus salat, ele faz recordar coisa do passado e diz: recorda lá coisa do passado que fizeste, e assim as pessoas ficam sem saber quantos rakat e saem do salat, e só vão sentir que o salat já acabou depois do imam dar o salam. Isso é frequente, isso é uma prova que também nos salats o Satanás aparece. E sabemos que é recomendável no salat, embora muitos não sabem, apertarmos os tornozelos ombro a ombro, que sempre que o profeta sallallahu alaihi wasallam enfrentasse o salat, era a sua preocupação. Ele dizia, muitos hadith de Musa e outros, diz: Ala tuhibbuna an tasufa sufufakum kama yasufuna al-malaikatu inda rabbihim, que se vocês não gostariam que estivesse alinhado em fileira, como assim os anjos ficam em fila perante seu Senhor. E qalu ya Rasulullah, kayfa yasufuna al-malaikatu inda rabbihim, que disseram: ó enviado de Deus, como é que os anjos ficam enfileirados ou alinhados perante seu Senhor? Ele disse: yutimuna as-safa al-awwala, que eles completam a primeira fila, wa yatarasuna bainahum, que ficam entrelaçados, ou seja, encostados ombro a ombro, e calcanhar a calcanhar. Esse é recomendável, embora algumas pessoas por ignorância não fazem isso. E ele dizia, quando ficasse à frente, dizia: inni la ara ash-shayatin, que eu vejo os Satanás yamurruna baina sufufakum, que ele a passar nas vossas fileiras, que de trás o professor não conseguia ver os Satanás a passarem nas fileiras. São algumas recomendações de que é uma prova que o nosso esquecimento dentro do salat ou da oração é de que o Satanás está conosco, está a atrapalhar nosso salat, para não ouvirmos nenhum, aliás, não percebermos ou não sentirmos o medo perante Allah dentro do nosso salat ou de nossa oração. Depois, temos outra educação, outra regra, recomendação, que através do Babu Al-Thamin Ashra Ba'd Al-Miya, que é 118, que fala fi Mashat Shaitan fi Na'il Wahid. Essa regra já sabemos que aprendemos do sol, a regra entre o sol e a sombra são sentados Satanás. Aprendemos do juiz, que um juiz justo e outro injusto fica com Satanás. E aprendemos a hora do Adhan, ou chamamento para oração, que o Satanás foge na hora da Adhan e aparece na hora da oração. E agora esse também está a ensinar a questão de que a proibição, que a pessoa não pode
andar com um único par, aliás, com um único pé de sapato ou sandália ou chinelo. Temos aqui, diz que Inna ash-shaytana yamshi fi ni'li wahid, que o Satanás só anda com o único, como é que é? O único sapato, aliás, o único pé de sapato. أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار, que o Imam Tahawi trouxe no seu livro Mushkil al-Athar, através da Abu Huraira. Ele diz Anna Rasul Sallama, que o profeta disse através da Abu Huraira. O Sheikh Al-Albani diz que Sahih al-Isnad, no seu livro Assistat Hadith Sahiha, no seu livro Decadências de Hadith autêntico. Assim ficamos a saber de que qualquer pessoa não pode, em questão se talvez perdeu o sapato ou a questão de que roubaram ou arrebentaram-se a andar, não pode andar com o único pé de chinelo, sapato ou sandália, mas sim deverá tirar. E muitos ulamás comentaram através desse hadith, disseram que a primeira coisa é uma injustiça para os dois pés, porque uma está em cima, outra está a sacrificar. Também questão de saúde, e que você está a prejudicar a sua saúde, porque até algumas pessoas também, quando tem problema talvez de ferida ou qualquer, talvez amaram com gesso, outro com sapato. Assim, se você não tem no outro pé sapato, ou por qualquer motivo perdeu, deverá descalçar, deve andar descalços os dois pés, porque é uma recomendação e não só é uma proibição, e é uma prática satânica, e que nós somos recomendados para diferenciar do Satanás e qualquer outro tipo de cultura que contraria o Islã, e nisso vai ensinar para qualquer pessoa o mundo do invisível, aprender muita coisa. Sentado o Satanás, ficamos a saber também, o Satanás calça, põe sapato, mas ele põe o seu único pé. Isso tudo ficamos a saber que o Satanás e o gênio é uma coisa que existe, e nunca imaginamos esse mundo do invisível. E não só esse também hadith tirou o Imam Bukhari no seu livro Adab al-Mufrad, o Muslim, An-Nasai, e outros tiraram esse hadith, reforçaram a questão de que o professor diz que إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في أخرى حتى يصلح, que se porventura cortar sapato ou estragar sapato de entre vós, não pode andar num único só, até que mande arranjar e pôr os dois pés. Temos aqui o Bab التاسع عشر بعد المئة 119, que fala في اعتزال ابن آدم إذا تلا السجد, que o Satanás, quando houve qualquer pessoa a recitar o Alcorão e lê parte do sajda, ou seja, a prosternação, o Satanás se afasta. Temos aqui o hadith de Abi Salih, através de Abi Huraira radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم, quando o filho de Adam lê a sajda, versículo que tem sajda, ou seja, a prosternação, فسجد, e ele faz sajda, e اعتزل الشيطان يبكي, que o Satanás afasta-se e começa a chorar. يقول يا ويله, ويله, os ulamãs, os mufassirina, traduziram em várias, aliás, algumas linguagens. Outros disseram que o Wail disseram que é um vale no inferno, e outra tradução disseram que é
palavra de desgraça ou de maldição. E o Satanás, assim, ficamos a saber nesse hadith que o Satanás também chora. Ya Waila, wa fi riwaya Abi Kurayb, ya Waili, que desgraça para mim. Umira ibn Adam, o filho de Adam foi ordenado bisujud, para prosternação. Fasajada, e ele prostrou-se. Falahu al-Jannah, ele tem o paraíso. Wa umirtu bisujud, foi ordenado a fazer prosternação. Fa'abeitu, eu falia an-nar, e neguei, absteve, e neguei, ignorei, e tenho o inferno. Rawah Muslim, esse é hadith de Imam Muslim, no seu livro de autenticidade. Assim, é um grande privilégio, oportunidade para qualquer um que lê o Alcorão, faz prosternação. É uma boa nova, e o Satanás já sabe de que o seu fim é o inferno. Sabe que o seu fim é o inferno, e isso reforça para qualquer crente o orgulho ou o favor que ele tem de abaixar a sua testa, a reconhecer a existência de Allah subhanahu wa ta'ala, e não só o privilégio que ele tem de que ele, sendo criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, obedece às suas ordens, e ao contrário de Satanás não reconheceu, e o fim é o inferno, enfim, é inferno, e isso reforça qualquer prática da pessoa que crê em Allah e no último dia. Não sei se o tempo tenho, sim. Temos aqui Babu al-Muwafa 20 بعد المئة, temos 120, que fala في أن التثاؤب والنعاس والعطاس في الصلاة من الشيطان, que aqui a pessoa pocejar, sonecar, tudo isso aí no Salah faz parte do Satanás. O cansaço, a pessoa pocejar, cansaço de para, enfraquece o Salah para não perceber. Isso tudo é maia satânica, conforme في صحيحين no livro de Bukhari e Muslim, من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم, que o professor alguém fosse queixar, الرجل يحيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, que ele está a duvidar se perdeu a ablução ou o wudu, ou tirou qualquer gases dentro do Salah. قال لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا. Isso é maia satânica. Alguns, em especial as senhoras ou as mulheres, ficam muito tempo na casa de banho por causa de waswasa de shaitan, não duvidam se estão impuros ou não. Da mesma maneira, a questão de se fizeste o wudu há muito tempo e não recorda se perdeste ou não. Alguns optam em continuar a fazer o wudu, mas não é necessário, que se você duvida se perdeste o wudu ou não, o melhor é não fazer o wudu, porque os ulamas do sul dizem que como é que al-yaqin, como é que الشك لا ينافي اليقين, que a dúvida não invalida a convicção. Da mesma maneira, nesse hadith está incentivado, se você entrou no salat e duvida se perdeste, peidaste, ou tiraste ar, duvida se perdeste o wudu ou não dentro do salat. E nesse hadith de Bukhari Muslim, o professor diz que لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوت, não pode nenhum de vós sair na oração até que ele escuta perfeitamente que já tirou ar, ou yajidu rihan, ou tirar ar, ou ver mesmo que já peidaste. Essas são algumas regras, isso tudo para cortar as malhas do Satanás, para não pôr o crente em dúvida. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس إن الشيطان ليطيف الرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته, فإذا عياه نفخ في دبره, فإذا أحس أحدكم فلا ينصرفن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. Tem também ensinamento dos ulama e dos sahaba de Mas'ud,
e Abdullah bin Mas'ud e Abdullah bin Abbas são os ulamás, os teólogos dos Sahab, diz que o Satanás ele circunda ou passeia na oração do homem, para cortar a sua oração. Quando ver que está desatento, ele tenta parecer, engana, parece que coloca um ar nos seus anos. Se assim porventura sentir, parece que saiu ar, isso não é ar, mas sim o Satanás está a passear dentre vós. Não pode sair até que ele apanhe ar, ou tire ar, ou ouvir qualquer voz. Esses são alguns ensinamentos para, talvez algumas pessoas já puderam abandonar o salat por causa de duvidar, por causa de não saber, sinceramente, diz que para quero jogar no seguro, jogar seguro, e tirou Musannaf Abdul Razak, والصنعاني مصنف أبي شيبة معجم الكبير للطبراني رجال الموثقون جامع الزوائد ومني وفوائد كنز العمال. Isso é por causa de a pessoa estar na sua oração segura, o Satanás não ser a causa de brincar com as pessoas. É nesse contexto que o Satanás não deixa o ser humano até a altura da sua morte. Esses são alguns sítios que o ser humano é vulnerável. Não sei se o tempo continua. Temos aqui Babu Al-Hadi wa Ishruna Ba'da Al-Mia 121, que fala Anna Al-Ajalat Min Al-Shaitan. A pressa também faz parte malha satânica, e de essência assim foi a criação do ser humano. O ser humano, algumas pessoas condenam. Sim, nós temos emoções, temos coisas de natureza que é preciso controlar, que Allah fez assim para nos testar. No caso do sono, se você, na verdade, exagera o sono, dormir muito, muita coisa vai perder por causa da preguiça. A tendência de você cobiçar o mundo, a questão de cobiçar as mulheres. Por isso, muita gente, quando se fala a questão da mulher que tem 3, 4 mulheres, já é mulher. Não, a questão da mulher é um instinto humano que assim Deus pôs de qualquer ser humano. Não tem nada a ver a questão de ser muçulmano como não, mas sim, por isso todos os livros, no caso da Bíblia, traz a poligamia. É questão também a pressa. O ser humano cai, aliás, quer agora. E o Alcorão relata quando Allah diz A'udhu billahi minash shaitan rajim wa kana al-insanu ajula, que o ser humano é apressado e quer agora mesmo. Isso, a pressa do ser humano faz com que ele caia no erro. Temos aqui o hadith de Qali bin Sini في كتاب الإيجاز, no seu livro الإيجاز. حدثنا أحمد بن داود بن عبد الغفار حدثنا أبو مصعب الزهري حدثنا عبد المهيمن عن ابن عباس بن سهل عن أبيه عن جده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأنات من الله. Que esse hadith o Sheikh Al-Albani diz que é um hadith fraco, mas temos outro que é Hassan, quando o professor diz que al-ajalatu min ash-shaytan, que a pressa vem do Satanás. Isso por quê? Imagina as pessoas que querem fazer a 12ª, compram certificado. As pessoas querem emprego, não têm paciência também, corrompem, querem vir. As pessoas querem ficar ricos, ou vão na feitiçaria, ou matam, ou desviam fundo, qualquer motivo. Por isso, por causa da pressa. Mas, se as pessoas voltassem para trás do hadith de Tirmidhi e outro, quando o professor diz que إذا كان como é que 40 يوما إذا دخل الماء في الرحم الأم أو المرأة إذا كان 40 يوما, quando ser 40 dias, já aquilo quando fecha, depois 120 dias os anjos vêm perguntar al-ajal, o seu destino, o seu rizq,
São coisas já, você quando vê no mundo, já estão escritas. 4 registros são escritos e devem, de princípio, saber que o professor diz que rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf, que as canetas foram levantadas, as páginas secaram. E tem aquele hadith de Muslim, quando o professor diz que ala wa illa an-nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha, que a alma, na verdade, jamais morrerá até que completa o seu sustento. E tudo está, que o ser humano adquire, estava marcado. E o professor diz que daquilo que Allah possui não se alcança com haram. Tudo que o ser humano leva a parte ilícita é satânica. É nesse contexto que, da essência do ser humano, aquilo que tem estava marcado. E a pessoa não poderá morrer sem que ela conquiste o seu sustento. Tudo que, como é que é? E os ulamás explicam dentre, aliás, uma pergunta, entre a sua providência, o seu sustento e o seu destino, numa que, aliás, a sua morte, o seu ajal, o que é rápido para apanhar o ser humano. É claro que você, da mesma maneira que a morte te persegue, também o seu sustento também te persegue. Até questões da queda, parecer que diz que para sentar lá tudo que vai, o seu há de vir. E isso é verídico, embora em outra parte a pessoa deve trabalhar. No entanto, que para a pessoa morrer, não morre por causa de doença. Ninguém já morreu por causa de doença. Ninguém já morreu por causa de ser baleado, catanado ou veneno. Não há nada que mata. Isso é crença islâmica pura. Ninguém morre por adoecer, nem sida, nem ébola. Não há nada que mata, nem a feitiçaria. Não há nada que mata. Mas sim, de essência, a resposta é ao contrário, quando Allah diz: وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. Que a alma, o coração, a pessoa não morre, a não ser um livro escrito por causa de destino. Assim, a pessoa morre quando chega o dia. Senão, assim, todos que estão no hospital poderiam, ou na sala de reanimação, poderiam morrer. É claro, alguém pode dizer: agora por que quando adoecemos vamos para o hospital procurar medicamento? Sim, essa é questão de tratar, porque senão todas as pessoas que tivessem malária poderiam morrer. Mas sim, isso é a causa de você deixar esse mundo, porque chegou o seu dia. Que a doença, a bala, a feitiçaria, o veneno, é questão de o sabab, ou a causa de você sair desse mundo, porque da mesma maneira a pessoa pode sair desse mundo sem adoecer. Essa é que é a crença pura islâmica, no sentido de que al-ajala min ash-shaytan, que a pressa é a ciência, é a natureza do ser humano, e é a causa que muita gente entra no erro, por causa que querem agora. Muita gente leva a questão de juro, porque querem ficar rico hoje mesmo. Alguns vão no poder a qualquer meio, morre, mata, quer lá saber, mas sim deve ficar chefe. É isso, todo ser humano é assim de natureza, e o Islã veio para regular, ter paciência. Que se na verdade não ter paciência, vai entrar no erro, porque você quer ficar rico agora, você quer casar agora, ou qualquer objetivo quer alcançar agora, e isso é malha satânica. Não sei se o tempo está comigo, sim, acho que tem indicações que o tempo não está comigo. Mais ou menos queríamos resumir de que a pressa é um caos para o ser humano. Embora a sua natureza, esse todos enquadramento de que o ser humano de natureza tem pressa, e o Satanás é que tem pressa na sua vida. Para si, caro telespectador amigo ouvinte que chega nossa sintonia no ar, seu programa Islam em Foco, hoje terça-feira,
Estamos, portanto, ainda na crença islâmica, o mundo invisível, o espanto e a estranheza dos gênios. Acompanhamos atentamente, portanto, a explicação do nosso eminente Sheikh, ou esse Mutawal, os sítios onde residem, onde vive, portanto, o Satanás. Portanto, só para recapitular, ele falou de cemitérios, portanto, temos também nas lixeiras, nas casas abandonadas, enfim, entre o sol e as sombras. A sombra, dizia, são as sentadas do Satanás. Não só, portanto, um juiz, também, como acompanhamos, teremos um juiz que estará no Jannah, no paraíso, o outro estará no inferno. Também a pessoa é recomendável mesmo a não se apegar, portanto, com a pressa, e acompanhamos que al-ajala tumina ash-shaytan, quer dizer, a pessoa apegar-se, apressar-se para um determinado, portanto, o assunto, uma ação, a pessoa tem que se controlar, porque faz parte do Satanás. Temos visto, na verdade, muitos que querem serem chefes, querem serem diretores, querem ocupar isto ou aquilo, muita coisa. É só cada um balancear e meditar se não faz parte do Satanás ou não. 84 35 52 231 84 35 52 231 ou para 84 92 73 487. Ligue para 84 92 73 487. É para se estar ligado com a tela da verdade. Aí já no rodapé poderá ligar e enviar mensagem. Portanto, para nós iremos reencaminhar ao nosso convidado, que é Sheikh ou esse Mutawallah. Mais uma vez no ar, seu programa Islam em Foco. Hoje é terça-feira, segunda edição da semana. Portanto, seu programa Islam em Foco. Estamos a falar, caro amigo ouvinte, ainda na crença islâmica, o mundo invisível, o espanto e a estranheza dos gênios. Portanto, Sheikh, vamos à nossa primeira questão. Primeiro, é um comentário, quer dizer, uma questão do irmão. Ele disse: Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu falo muito com a minha cunhada, que é mulher do meu irmão mais velho. Nós damos-nos muito bem. É como se fôssemos irmãos, falamos muito um com o outro, trocamos mensagens. Gostaria de saber se estou a cometer um erro grave, uma vez que também sou casado. Sim, estão a cometer um erro grave, porque, como é que o professor Sallallahu Alaihi Wasallam Sahih foi perguntado, e aliás ele disse que ما يكون الرجل أو اثناء الرجل والمرأة إلا ثالثهما أو ثالثهما الشيطان, que nunca fica um homem com uma mulher, duas sócias, o terceiro Satanás. E foi perguntado, Ya Rasul al-Hamu, e foi perguntado, e o cunhado, al-Hamu al-Maut, que o cunhado é morto. Então você está a violar, está a trair o seu irmão, a não ser questão necessária, doença ou outra coisa para explicação, mas conversar, trocar mensagem, para ela é uma pessoa estranha, para ela é uma pessoa estranha, e para si também é estranho para ela. Então deve evitar, e só quando for nessa coisa necessária ou quando o seu irmão autorizar, embora essa prática é feia na nossa sociedade, que você quando não cumprimenta a cunhada, não sei o que, mas isso é anti-islâmico, porque é uma pessoa estranha, não sei questão de necessidade, doença, qualquer coisa, foi encarregar com o seu irmão, mas mensagem, telefonema assim, alheias, estranho, então ele é uma pessoa estranha, porque no futuro o Satanás vai vos levar a um erro muito grave. Outra questão da nossa irmã Sofia de Carropeiro diz: Assalamu alaikum, Sheikh. Sheikh, quero saber o que o Islã fala sobre a proteção do ser humano, sobre a maldade do mundo, isto é, sobre os feiticeiros, a inveja dos amigos, vizinhos e demais. Como tratar e se precaver dessa maldade, Sheikh? Sim, aqueles ensinamentos que o professor deu, né? Temos a ideia, la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, huwa ala kulli shay'in, 100 vezes por dia. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, wallahu ahad, amanhã anoitecer, ao sair de sair de casa, tudo isso aí é proteção do dia, ao dormir também, recitar esses mu'awidhat, al-Ikhlas, al-Baqara, Basmala, tudo isso é proteção de feitiçaria e todo tipo de mal. Sim. E se porventura a pessoa saber que este é invejoso,
anda a me invejar, o que é que pode fazer? Tem, Será que tem cortar relações? tem que ter prova. Qual é a inveja aqui? Tem que ter prova, porque é que, na verdade, está invejar. Invejar porque a inveja daquilo que trazer é nuzul ni'ma min mar'u li ay ahad, que a inveja é desejar que um bem que sai disso, que se você tem carro, por que aqui não anda a pé? Se você está a trabalhar, por que aqui não fica desempregado? Tudo isso é que é inveja. Então tem que ter prova. Há aquela coisa de, pronto, as pessoas, porque algumas pessoas estão sendo invejadas por causa de meter na cabeça. Porque isso é questão também psicológica. As pessoas pensam que estão sendo invejadas. Então, se algumas pessoas que... Isso acontece muito às pessoas que nunca tiveram. Quando tem uma coisa, um carro, um emprego bom, começam a tremer, as pessoas pensam que todo mundo quer de dar um parabéns ou repara, pensa que estão sendo invejados, sim, nesse contexto. Após este, temos a primeira participação, vamos ao encontro do nosso, portanto, irmão que está em linha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alô, irmão, assalamu alaikum. Gabriel, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sim, já está a participar, como está? Alhamdulillah, ala kulli hal, nasema sheikh. Nós estamos bem, alhamdulillah. Sim, irmão Gabriel, a sua questão ou contribuição? Sim, a minha questão é a seguinte. Eu estava falando acerca de coisas de Caetano, aliás, acerca a questão, exemplo, de pessoas que apressam-se em querer empregar-se, em querer ter alguma coisa rápida. Exato. Então, a minha questão é, alguém que estava concorrendo na educação, sendo a educação já terminou os anos para 2005, dias atrás, a gente concorreu até com 17 anos, 28 anos. Então, alguém concorreu, não está, Allah não está, considere ter a sorte de conseguir admitir e fazer uma formação semelhante. Então, a pessoa já foi admitida com 27 anos, uma vez que a educação está feita de 18 a 25 anos. Então, se a pessoa quer qualificar documentos, será que a nossa religião islâmica pode permitir para tentar concorrer de novo, uma vez que a permissão é de 18 a 25 anos na educação? A pessoa querendo qualificar documentos para vir concorrer, não pode ser muito mal. É tudo, irmão Gabriel? Sim, não, mas a questão era essa. É só ficar em sintonia, porque dentro do chante o Sheikh irá responder. Jazakallah khair. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum khair. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amém. Pois é, caro transportador, amigo ouvinte, faça um beijo como fez o nosso irmão Alício Gabriel, portanto, dos bombeiros, arredores da cidade de Nampula, ligando para 84 35 52 231 84 35 52 231 ou para 84 92 73 487 84 92 73 487. Ligue e participe. Este é o seu programa Islam em Foco. Sim, Sheikh, para comentar a questão do nosso irmão Gabriel. Na verdade, hoje em dia, cada instituição já estipulou, portanto, a idade. Ele comentou, disse, hoje em dia o Ministério da Educação, principalmente nos institutos de formação profissional que tem a ver com a educação, lá estipulam uma idade, não é? Precisamos de alguns que têm dos seus 18 até 30 anos. Ele disse, suponhamos eu tenho 35 anos e quero concorrer, será que posso falsificar os documentos ou falsificar a idade? O que é que diz o Islã? Não, isso, como é que é visível, porque a primeira coisa, ele não é exemplar, porque de princípio também o professor não tem como é que uma tese gerar no Islã aqui, mas Gashana, falei isso a mim, os altrabões estão conosco. Ele, a primeira coisa, vai mentir a si próprio, numa idade já superou, já 4 anos já vai para, aliás 5 anos vai ter 40 anos, já está metade do mundo, já está morto e está vivo, e metade já está a começar para a velhice, e vai prejudicar os jovens que têm essa idade, que pronto, eles não tiveram culpa por se ele ultrapassou, por vários motivos, talvez não fez a esse nível com o tempo. Então, ninguém é culpado a outro, é só manter a sua idade e pronto, continuar, porque não há de ser essa zona, o risco que não está na zona da educação. Lá
vai dar outro sítio, o risco lá, porque realmente, como dizem que a universidade não é inferno, também não é paraíso. Só que quando a pessoa tem que aprender, mas não é a causa da riqueza só na educação. E que há pessoas que não estudam também são ricos, então eles vão arranjar outra, mas não precisa entrar no haram, porque só o fato de falsificar a idade está a mentir à sociedade, está a mentir a nós próprios e a todo mundo. Esse princípio é gerar, mas não achana, falei isso a mim, nós trabalhamos, sabe, porque a educação quer uma idade jovem para exercer suas funções. Então ele vai envelhecer lá, a mentir que é jovem quando ele está velho, enquanto tem jovens com dinamismo, com força, que podem exercer essas funções, nesse sentido. Outra questão, Sheikh, tem a ver com o mesmo, portanto, a mesma pergunta que colocou o nosso irmão Gabriel. Hoje em dia, Sheikh, para a pessoa conseguir emprego, você tem que ir por lá. Por exemplo, você vai numa instituição, concorre numa instituição, vai remeter um documento, até o próprio coisa, o chefe dos recursos humanos, alguns funcionários dizem assim, para você entrar lá tem que pagar um valor em si, eles estipulam um valor. Hoje em dia não está fácil para conseguir emprego. Sendo assim, Sheikh, qual será a posição? Como é que podemos nos posicionar nós sendo muçulmanos? Como é que o Islã mantém, não altera a lei por causa da dificuldade das pessoas, nem terra, nem zona, nem era. Mantém suas leis, são inalteráveis até o fim do mundo. Então, porque o professor naquele hadith só diz que lá Allah arracha o mortash, que Allah amaldiçoou a pessoa que suborna e que é subornado. Então os dois tem lá até que dizem que os ulamás que um certificado adulterado ou um emprego adulterado, o dinheiro não é lícito, porque a essência, porque no dia de Qiyamah vai ser perguntado, 3, 4, aliás os jovens vão ser perguntados, uma das perguntas, ainda que está sabendo, que esse dinheiro vai perguntar, onde é que você apanhou esse dinheiro? Então, porque esse dinheiro que você de emprego precisa para fazer hajj, precisa fazer só daqui. Então, a essência do dinheiro subornaste, numa origem boa, subornaste, então é um dinheiro que vem uma via ilícita. Então, as leis do Islã não altera por causa do comportamento. Então, os muçulmanos devem praticar o bem. Quando é que vão corrigir? A história que o suborno é haram. Essa mensagem, como é que vai chegar às pessoas? E Allah diz: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Vocês julgam que vão entrar no paraíso, a não ser que vos alcance a dificuldade do povo antepassado, que atingiu a dificuldade, o prejuízo, até que o próprio mensageiro, os crentes disseram: quando é que virá a ajuda de Allah? Então, isso não é, como é que é, desculpa, por causa da vida estar difícil, todo mundo meter-se no haram ou no suborno, dizer que não, já o tempo é outro, temos que entrar, não, o pecado continua, e tudo isso, o povo antepassado também foi testado, mas suportaram e venceram. Então, o muçulmano, nessas questões, nessa ocasião, deverá estar firme, pedir do Allah subhanahu wa ta'ala a facilitar as coisas e manter-se firme, porque isso não há de alterar com a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. 84 35 52 231 84 35 52 231 ou para 84 92 73 487 84 92 73 487. Ligue e participe. Esqueça o programa Islam em Foco. Outra questão, Sheikh, da nossa irmã Aisha Dinamo Tequilo. Ela diz: Salam alaikum, Sheikh, que ela lhe dê recompensa sempre. Quero saber, Sheikh, se uma pessoa que sofre de trombose lhe levar no médico tradicional, se é haram, o que pode fazer para a pessoa? É que nós já falamos, eu acho que fica difícil definir quem é médico tradicional. Porque nós temos tabib, médico em árabe, temos o kahino, o curandeiro, temos o sahir, que é feiticeiro, shawad, aquele que faz adivinho. Então tem vários como é que é? Nomes de camada social. Então, daquilo que eu sei, a trombose, embora eu sou médico, tem várias questões. Por causa de tensão alta, por causa do sal, tem questão hereditária do sangue, mas muita coisa é por causa do pensamento, é questão psicológica, nervos. Alguém te gozou, está a maltratar, a abusar,
hoje o comportamento das mulheres, enfim, questão de emprego, alguém fez isso. Então isso acumula o nervo e questão de invalidar o corpo e pode vir criar AVC no cérebro. Então eu acho que os psicólogos são pessoas mais especializadas nesse. Então acho que num acompanhamento, num psicólogo pode voltar normal no hospital. Eu não sei se há necessidade de ir para... Porque questão de trombose, questão psicológica. A questão de se for ataque de gene é outra coisa, mas assim, é nesse contexto. Exato, vamos para Quilimane, Sheikh. Eu encontro a nossa irmã Safina. Não Safina, mas sim Salimo. Exato, é nosso irmão Salimo de Quilimane. Irmão Salimo, assalamu alaikum. Alô, irmão Salimo, assalamu alaikum. Se lhe peço mesmo para aumentar a voz, irmão Salimo. Agora sim, como está, irmão? Alô? Estou bem, alhamdulillah. Não sei para ele no rádio. Estamos bem, alhamdulillah. Sua questão, irmão, ou contribuição? Não sei para ele na rádio. A minha contribuição, quero perguntar acerca, é aconselhável fazer icamar a pessoa que fica na ponta do sul? Como que é? Já chegou. Tá, o Muadhin, onde é que está o Muadhin? É aconselhável fazer icamar a pessoa que fica na ponta da Abubakar. Onde é que está o Muadhin? Como? O mesmo Muadhin. Tá, o mesmo Muadhin, por que não está na primeira fila? O Muadhin é aconselhável fazer icamar. Tá bem, por que não está na primeira fila? Alô, irmão Salimo. Podia ser que Por que o Muadhin não está na primeira fila? Portanto, provavelmente que perdemos nosso irmão Salimo de Quilimane. Exato. É só alguns comentários. Sim, porque aí não há realmente daquilo que nós, embora algumas mesquitas que os imãs não recebem, né? Não há regra, né? Há muita confusão, infelizmente. Só as mesquitas que os donos têm dinheiro, que os imãs há regra, mas aquelas em especial mesquitas do bairro, que os donos não assumem pagar o imã, há muita confusão, que cada um é imã, que é erro, mas daquilo que é regra, o Muadhin é que colabora com o imã, que as mesquitas de princípio não poderiam as pessoas levantarem para o solar sem o imã, aliás, sem o Muadhin saber que o imã está a vir, ele fazer o iqama, e assim que foi a essência que o profeta sallallahu alaihi wasallam, sendo a sua janeira, estava mesmo na mesquita, o Bilal radiallahu anhu não levantava sem ver o profeta sallallahu alaihi wasallam fazer iqama, por isso então diz qad iqamat salat, que a oração já começou. É nessa essência. Agora, se o Muadhin está atrás, onde é que está o imã? Como é que o imã vai ultrapassar toda a gente, enquanto o imã, aliás, o Muadhin está fora. Então, isso sai da regra, daquilo que é a essência da ligação entre o Muadhin, o imã, da mesquita. Agora, se for uma questão de mesquita que o imã não recebe, isso é outra questão, porque ainda não há a regra não está estabelecida. Exato, vamos encontrar a nossa irmã Jenny Mohamed dos Poetas. Irmã Jenny já está a participar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Disposição, irmã Jenny. Eu estou muito bem, alhamdulillah. Não sei, irmã Jenny, como está? Alhamdulillah, estou bem, graças a Allah. Alhamdulillah. Então, Alhamdulillah, não sei para ti. Alhamdulillah. Em Mashallah. primeiro lugar, incentivar o Sheikh pelos ensinamentos, mashallah. A questão que tenho é a questão da semana antepassada,
que eu fiz aí. Então, Sheikh, hoje disse para eu procurar saber com a própria mãe. Não sei se Sheikh ou se recorda. Sim, da sim. questão. Sim, estou a recordar, sim. Mas estão eles. Sim, a mãe disse que é frequente chorar o seu bebê e a sorrir nas noites. Chegou? Sim, chegou sim. Então, alaikum, bom trabalho. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakillah khairan. Wa Jenny. Barakafir. Sim, Sheikh. Só esqueci a idade, né? Sim. Só que a gente tem que enviar a mensagem qual é a idade dessa criança. Pronto, já. Se é assim, talvez pode ser incômodo de alguns satanás ou gênios, e se assim for, é só protegerem a criança. No caso desses, fecharem a porta com basmalá, recitar Sura Al-Baqarah nessa casa, apartamento, se é, não sei qual é a idade, não sei se dorme no berço, fechar a rede mosquiteira se existe, ou a porta dela com basmalá, são sítios que o Satanás não passa. Enfim, só que a dificuldade está na idade da criança. Se a Jenny pudesse nos enviar via mensagem, seria melhor, porque não altera a proteção da criança, assim como dos adultos. A proteção é a mesma que se o profeta sallallahu alaihi wasallam, naquele hadith muslim, diz que al-bayt yuqra fiha surat al-Baqarah la yastati'u al-batala, que na casa que lê surat al-Baqarah, os bravos do Satanás não conseguem. Então, acho que só nos falta nos enviar a idade da criança. Pois é, outra questão, Sheikh, tem a ver com o nosso irmão Ahmad Dabeira, disse que tem uma dúvida, Sheikh. Portanto, tenho uma gráfica e serigrafia, recebo frequentemente trabalhos das igrejas, ou seja, da Igreja Universal, e outras para fazer dísticos e panfletos, bem como bilhetes de espetáculos musicais. Será que posso aceitar das encomendas? Preciso de seus conselhos, Sheikh. Sim, Ahmed, isso é exame da parte de Allah, mas de princípio Allah diz: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, que ajudem-se, apoiem-se no medo e na piedade e no bem. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, não pode se ajudar no pecado e inimizade. Então, questão de aquilo que vê que isso é haram, o Islã proibiu, não deve pedir desculpa. Até se porque passou muçulmano, isso na minha religião é por qualquer um do trabalho, seu setor de trabalho, você é diretor, é ministro, vai ser empossado com champanhe, você diz que logo na hora que não champanhe é vinho, não sei se esse símbolo é satânico, excelência, sincera desculpa, porque a Constituição da República diz que, aprovada em 2004, que ninguém pode ser perseguido nem prejudicado por religião que ele escolheu, que cada um é livre de apresentar. Qualquer pessoa que trazer um trabalho que põe um problema à sua religião, não pode, porque você está a contribuir para o mal, para a sociedade. Deve ver o que é bom. Imagina se trazer para fazer uma camiseta, uma imagem, pessoas nuas, não pode fazer, isso é verídico. Se traz uma só, o Jesus, o dito Jesus crucificado, não está a mentir, tá? Porque o Alcorão diz: وَمَا قَتَلُوهُ, não mataram o Jesus, وَمَا صَلَبُوهُ, nem crucificaram, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُم, mas sim assemelharam esses Judas neste cranote, que se assemelhou de Jesus, foi esse que foi morto, mas Jesus está vivo, foi elevado, que Jesus foi elevado. Então, todas essas coisas que você acha que muita coisa, alhamdulillah, do Islã, sabe o que é halal, sabe o que é haram, você não há de fazer um panfleto de uma cerveja, um álcool, uma mulher nua, tudo isso aí, viola, tudo isso aí é visível no Islã, não podes tirar em nenhuma ocasião. Agora, claro, vai se trazerem camisetas de campanhas eleitorais, isso pode fazer questão de política, qualquer partido que trazer a sua publicidade de camiseta, isso pode fazer, mais aquelas coisas que entram em contrapartida à sua crença, deves evitar. Outra questão, Sheikh, da nossa irmã Mazé de Mototov, disse: Assalamu alaikum, Sheikh.
Tenho mágoa com alguém que me fez muito mal, não estou a conseguir perdoar. Isto está a fazer-me mal. O que eu devo fazer porque não quero ver assistir? Não, como é que... Sim, a mágoa é normal, alguém de fazer, mas o Islã, como é que tem duas opções que num versículo Allah diz: se vocês forem castigados, então castiga essa pessoa da mesma maneira, mas volte outra opção melhor. Se vocês tiverem paciência, é melhor. E outro versículo Allah diz que e vocês não podem comparar o bem e com o mal. Devem pagar para melhor. Se porventura estiver entre si essa pessoa inimizade, como um amigo aproximado, o que deves fazer é perdoar a ele. E no fim ela diz que isso não apanha só os pacientes, isso ninguém faz, ninguém apanha, só aquelas pessoas que têm uma pressão grande. Alguns me disseram que é o paraíso. Então, se alguém te fez uma coisa grave, perdoaste, ignoraste, só você tem o paraíso. Então, por isso, o Alcorão diz que perdoam as são residentes do paraíso. Na verdade, vai te fazer mal. Quem é ser humano para não perdoar ser humano? Imagina se Allah nos levasse com pente fino, tudo o que fizemos não nos perdoar, não poderíamos entrar no paraíso. Então, um ser humano para o outro, há falha, a pessoa como é que é? Perdoar, e que o professor Salama, quanta gente já lhe fizeram mal. Imagine na conquista de Meca, quando ele disse que Ya Ma'ashara Quraysh, ou a Assembleia de Qurayshita, o que vocês acham, o que farei convosco? E eles, uma linguagem barata da rua, diziam, arrumaram com eles, disseram Ibn Karim, Ibn Ahun Karim. Ahun Karim, você é um irmão honrado, Ibn Ahun Karim, e um filho do nosso irmão honrado. E ele, o professor, não tem outras palavras, diz Idhabu, vão, wa antum tulaqa, vão, se vocês são livres. Imagine se o profeta fez, imagine o nosso, aqui vizinho África do Sul, Mandela, o que é que fez? 27 anos, foi castigado, mas mesmo assim, perdoou os seus inimigos, perdoou os seus inimigos. Aqui em Moçambique também, os portugueses, os colonos fizeram muita coisa, mas mesmo assim, houve perdão, hoje voltaram, estamos a ver passo a passo. Então, perdão, a guerra de 16 anos, hoje se perdoou, arruinaram com o governo. Então, se não houver perdão, todo ser humano vai ter conflito com a outra pessoa, mas a melhor coisa é o perdão. Qualquer tipo de erro que matou, fez o quê, começou a coisa, se você puder perdoar, é a melhor coisa, que você vai viver em paz e vai viver, morrer em paz. É o melhor exemplo que essas pessoas que assim fazem não tem outro pagamento a não ser o paraíso. Após Sheikh, outra questão da nossa irmã Safina de Quilimane diz: Assalamu alaikum, Sheikh, estou a acompanhar o programa, apenas quero saber por que no momento em que se faz o adhan, o cão ladra? Praticamente ao contrário, quem faz o adhan é o galo, né? E a Safina, que o galo é que faz o adhan. Agora, se é à noite, praticamente o cão ladra assim à noite, porque o cão vê o Shaitan. Por isso, é recomendado quando você ver o zururado burro, e o cão pedir refúgio contra o Satanás, porque o cão viu o Satanás ou o burro. Sim, sim. Só para finalizar mesmo, a questão do nosso irmão Antoninho, dos Belenenses, ele disse: Assalamu alaikum, Sheikh, eu tenho uma dúvida. Eu saí de uma cirurgia e não consigo tomar banho sozinho. É permitido, portanto, meu pai dar-me o banho? Sim, deixe que tape a sua parte privada, sim. Últimas considerações, Sheikh? Sim, agradecer os telespectadores e ouvintes na nossa sintonia e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que traga paz, harmonia de todas as pessoas e que leve esse Islã para mais avante para todas as pessoas do mundo inteiro e todas as gerações venham se beneficiar com o Islã. Hada wa subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليك. نعم جزاكم الله خير مشيخ ويسي para esse cara outro espectador amigo vídeo chegamos nossa sintonia, chegamos à reta final deste que é seu programa Islam em Foco. Falamos, portanto, damos continuidade na crença islâmica, o mundo do invisível, o espanto e a estranheza dos gênios. Acompanhamos a explicação em que, portanto, o Satanás, onde reside, nos cemitérios, nas casas abandonadas, portanto, é muito mais. É só, portanto, amanhã estaremos de volta, inshallah, para fazer mais companhia desse que é o programa Islam em Foco. Não só nada, fique acompanhando a restante programação da Hack TV e a Rádio Hack, emissora islâmica de Nampula. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.